Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de junho de 2022, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Então, tropa, basta acreditar que um novo dia vai, nossa hora vai chegar. Quem cultiva a semente não... Ih, voltamos, hein? Voltamos. Graças a Deus. Sai, Zica. Vamos, conseguimos. Passamos um sufoquinho ali com o Flamengo, com o Inter, mas deu tudo certo. Ontem também, primeiro dia do nosso grupo VIP lá do curso, consegui mandar 3 entradas, todas as 3 bateram. Flamengo 1,5, 2 em cartões e mais uma múltipla em cartão também, que foi uma duplinha ali de cartões do Corinthians com o Ceará. Graças a Deus, espero que vocês estejam curtindo. Vamos embora para amanhã? Sextou, devagarzinho, grade muito fraca, sabadão vai dar uma melhorada, mas amanhã é só para os ousados, hein? E só para quem tá comigo. Vamos embora. 3h45, tropa, vamos começar aqui com o campeonato da Irlanda. Eu tenho um jogo do St. Patrick's contra o University College Dublin, né? Vamos chamar de Dublin aqui que fica mais tranquilinho. O que acontece? St. Patrick é um time muito forte lá. Normalmente ele é um time que costuma disputar os títulos contra o Shamrock e está no momento ruim. Dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. Do outro lado, eu tenho o Dublin, que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, mas vem de 3 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. St. Patrick, ele é o 4º colocado, tem 28 pontos, já está muito longe, na verdade está todo mundo longe do Shamrock, essa temporada não vai dar nem para brigar, não vai dar nem para brincar, não tem nem briga aqui, vai ser campeão muito tranquilo, mas para o St. Patrick é interessante aqui estar ficando segundo, terceiro e buscar uma competiçãozinha europeia. St. Patrick no momento ele está a 5 pontos do Derry City, e está a 6 pontos do Dundalk, o Derry City que está no momento ruim, então para o St. Patrick é muito importante vencer esse jogo aqui contra o Lanterna. O Dublin que em 18 jogos venceu apenas 1, empatou 6 e perdeu 11. Time que em 18 jogos fez apenas 11 gols e sofreu 38, tem uma média muito alta de gols sofridos. Do outro lado tem o St. Patrick, não faz uma boa campanha, né, mas pelo menos conseguiu vencer ali a maioria dos seus jogos, fez 24 gols, sofreu 16. St. Patrick jogando dentro de casa são 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o Dublin fora de casa, 1 vitória, 1 empate e 7 derrotas, 6 gols feitos e 25 gols sofridos em 9 jogos, média de quase 3 gols sofridos por partida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de poucos gols. St. Patrick não perde para o Dublin há 3 jogos. O Dublin está a 3 jogos sem vencer, 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Dos últimos 7 em 5 perdeu o primeiro tempo. As 2 últimas partidas entre elas, em abril, o St. Patrick venceu fora de casa e em março o St. Patrick ganhou dentro de casa. Seguinte, tropa, para esse jogo aqui eu vejo uma boa probabilidade do St. Patrick estar vencendo, o que acaba tornando, né, isso um pouco perigoso. É esse momento que o St. Patrick tem vivido, de estar ganhando pouco esses últimos jogos, mas acredito que pela necessidade que ele tem no jogo, por ser um time muito melhor, por estar jogando dentro de casa, seja o jogo ideal para ele voltar a vencer e continuar ali brigando por uma competição europeia. Tá bom? Não gosto dessa cotação, gostaria de uma cotação um pouco maior pelo momento que o St. Patrick está vivendo, mas também a gente tem que levar em consideração um time que só venceu uma, como o Dublin, time que vive um momento pior ainda. É uma cotação que dá para botar no bilhete, beleza? Ou então é um jogo para você levar para ao vivo, se o St. Patrick estiver jogando bem, ali você consegue uma cotação um pouco maior à medida que o tempo for passando, mas é um jogo interessante, tá bom? Tem um jogo do Derry City que a cotação ela me irrita muito, por quê? Também às 3h45, tá? Porque o Derry City está naquela vaga ali da competição europeia, em terceiro colocado, está na frente do St. Patrick, inclusive. Só que ele vai pegar o Drogheda, que embora seja um time inferior, é um time que vem de 3 jogos invicto. E o Derry City, ele não vence, deixa eu ver quantos jogos. Aqui não está aparecendo porque tem jogo de Copa, né? Deixa eu abrir aqui. No campeonato, o Derry City não vence a 6 jogos. Nem calma, ele ganhou um amistoso e cortou, mas ele não vence a 6 jogos. Então, como um time que não vence a 6 jogos, tem uma cotação de 1,29 contra um adversário que está a 3 jogos invicto.
entendeu? Então toma cuidado com isso. Se você quiser entrar nessa vitória do Derby City, se você acredita realmente nessa vitória, leva para ao vivo, vê se ele está jogando bem, pega uma cotação decente, que isso aqui não é cotação para um time que está nesse momento que o Derby City está vivendo, pode ser interessante, tá? Para mim também pode ser um jogo interessante para gols. O Derby City ele precisa voltar a vencer, já são 6 jogos sem vencer, ganhou o amistoso, né? Então tá com uma moral ali, pelo menos de, sabe, pô, de repente deu uma desbugada. É um time que fez 33 gols em 19 jogos, sofreu 18, é um time over. Eu tenho o Drogueda que fez 21, sofreu 31, um time que sofre bastante gols também. Então, de repente, seja interessante aqui buscar um e-mail nesse jogo. Mas eu comentei mais pelo alerta dessa cotação aqui. Provavelmente vai vencer? Provavelmente, mas não compensa o risco, sabe? É um jogo que não tem valor, pelo menos nessa cotação aqui, tá bom? 7 horas da noite, Série B, eu tenho um jogo do Criciúma contra o Brusque. O Criciúma que vem de 2 vitórias seguidas, o Brusque que venceu 2 também dos últimos 5 jogos, mas se a gente for olhar os últimos 4 jogos, ele perdeu 3. Se a gente olhar a classificação, o Criciúma está em 6º. O Criciúma não faz uma campanha ruim, né? Analisando os jogos da Série B, que realmente estão muito nivelados por baixo, a gente ainda tendo muito empate, não só na Série B, como na Série A também. O Criciúma em 12 jogos, ganhou 4, empatou 4, perdeu 4, fez 14 gols, sofreu 12. E o Brusque em 12 jogos, ganhou 4, empatou 1, perdeu 7, fez 9 gols, sofreu 13. Só que um detalhe interessante, o Criciúma jogando em casa, perdeu apenas uma. Ele perdeu para o Cruzeiro, naquela fase que o Cruzeiro estava com 9 vitórias seguidas, então é uma derrota justificável. Até porque o único time que ganhou o Cruzeiro é o Gigante, tá? Não tem jeito, Vasco da Gama. E o time tá bom, é bom, a gente comenta e tal. No passado eu só vivia xingando o Vasco. E a galera se amarrava nisso, né? Tem uma galera que não tá gostando não de falar bem do Vasco. Mas deixa o meu momento, irmão. Eu sou vascaíno, mas já há quanto tempo que eu não tenho meu time invicto a tanto jogo, não sei o quê. Deixa eu ser feliz, daqui a pouco o Vasco vai vir aí, vai me dar um choque de realidade. Deixa eu ser feliz por enquanto. Vamos lá. O Brusque em 6 jogos fora de casa venceu apenas 1 e venceu do Vila Nova, que é o penúltimo colocado, perdeu 5, não empatou fora de casa o Brusque, ele só perdeu, venceu aquele jogo e perdeu o restante. Em 6 jogos fez apenas 4 gols, sofreu 10. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 5 em 4 foram over 2,5 e ambas marcam. E detalhe aqui, o Brusque não perde para o Criciúma há 9 jogos, hein? Então tá rolando um retrospecto aqui muito bom da parte do Brusque. Lembrando que é um clássico, né, de Santa Catarina, Criciúma e Brusque. Criciúma vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, e o Brusque dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Tropa, é um jogo muito arriscado, mas vou falar para vocês. Pelo momento, tá? Pelo momento que está vivendo, principalmente o Criciúma dentro de casa e o Brusque fora, não é ruim, esse jogo não é ruim buscar uma dupla chance para o Criciúma, mas tem esse detalhe do Criciúma tá rolando ali uma freguesia contra o Brusque que torna essa partida bastante arriscada. Se eu fosse buscar gols nesse jogo, eu não exploraria menos de 3 gols e meio, apesar de ser Série B, eu exploraria um mar de gol e meio. É arriscado? Também é arriscado, buscar over na Série B é arriscado, mas por se tratar de um clássico, de 2 equipes ali que normalmente a gente vê gols, pode ser um mercado interessante, tá bom? Eu vou cravar aqui esse jogo, tem cara de 1-1, talvez o Criciúma consiga, continue sem vencer o Brusque, mas eu não vejo o Criciúma perdendo essa partida, beleza? 8 horas da noite tem a Copa do Chile aqui, entre o Curicó contra o Santiago Wanderers, um time de primeira divisão contra um time de segunda divisão. Preste atenção no jogo de hoje, no resultado pelo menos do jogo do Audax, tá? Porque é a mesma situação. É um time favorito de primeira divisão, joga a primeira partida dentro de casa, então a tendência é que esses times tentem garantir o resultado na primeira partida para no segundo jogo jogar mais tranquilo, dependendo do resultado da primeira. Vai com o time reserva, vai com o time tranquilo ali. Só que toma cuidado, porque essas fases iniciais em jogos de Copa, muitas vezes o time vai com um time misto, acaba priorizando a competição nacional. Então por isso que eu estou falando, dá uma olhadinha no jogo do Audax hoje para vocês terem uma noção que eu falei com vocês. Só que assim, muito provavelmente o Curicó deve vencer esse jogo dentro de casa por ser a primeira partida, porque deixar para decidir fora de casa é complicado. E o Santiago Wanderers, ele vive um péssimo momento. Em 16 jogos na Série B, ele venceu apenas 3. Então ele está no momento ruim, é muito provável que o Curicó garanta essa vitória dentro de casa. O Curicó que dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols, os últimos 5 em 4 foram ambas marcam, e o Santiago dos últimos 5 em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. Só que assim, tropa, essa partida aqui, o que eu aconselharia a vocês, somente está entrando se o Curicó, que é o favorito, for com o time titular. Como é que eu vou saber isso? O jogo é 8 horas, 7 horas da noite, já saem as escalações do time. Você vê aqui mesmo no SofaScore, aparecem as escalações,
Você pode ver também no outro site chamado Flash Score. E como é que eu vou saber se o cara é titular ou não? Você compara com as escalações anteriores. Se eu vim aqui em partidas, vim aqui Curicó Unido e vim esses últimos jogos, aqui vai me abrir. Pô, vou ter que fazer isso, né? Pronto. Aí eu vejo aqui a escalação do time, tá vendo? O que é interessante eu ver? Quem fez gol, quem tem a nota alta, eu comparo com outro jogo também, com o jogo anterior, e aqui eu vou ter noção dos jogadores que participam mais dos jogos, que participam mais dos gols, são os jogadores principais, são os principais jogadores da equipe, tá? Eu prefiro ver assim. Tem como ver principais jogadores? Tem, mas eu não gosto, eu prefiro ver de jogadores que estão vivendo um momento bom. E assim você consegue saber a escalação de qualquer campeonato que você queira ter a noção, o time é titular ou reserva. É só você ali em partida ver os jogos anteriores e comparar a escalação com a escalação do jogo atual, beleza? 9h30 da noite, voltando para a Série B, eu tenho um jogo entre CRB e Ituano. Esse jogo aqui, eu já vejo um jogo com cara de ser mais truncado. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. CRB em 12 jogos, fez apenas 8 gols, tem um ataque muito fraco. Sofreu 15, é mais do que um gol por partida, mas não chega a ser tanto, sabe? A diferença é muito pequena. Do outro lado eu tenho o Ituano, que em 12 jogos fez 12 gols e sofreu 13, né? Já é um time ali que tem um pouquinho mais de gols, até porque faz mais gols do que o CRB. O CRB jogando em casa em 6 jogos fez 6 gols e sofreu 4, e o Ituano jogando fora de casa em 6 jogos fez 6 gols e sofreu 9. Vamos dar uma olhada no histórico. CRB dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols, e o Ituano dos últimos 7, em 5 foram ambas marcas. Tropa, eu acredito que o CRB não perca esse jogo aqui. Dá para ir com dupla chance? Dá, mas é Série B. A gente tem visto que muita zebra acontece, principalmente na Série B, então toma cuidado. Mas é um jogo que eu vejo com bastante interesse, menos de 3 gols e meio. Além do fato da Série B ser uma competição under, o CRB é um time under, um time que quando joga dentro de casa, ele acaba puxando o jogo para o estilo dele, tá? Até porque ele tem um time melhor que o Ituano. Provavelmente ele vai controlar o jogo, e ele controlando o jogo da forma do estilo dele, a tendência da gente ter poucos gols é maior. Então eu iria nesse jogo aqui no 3,5 ou menos de 3 gols e meio, ou um dupla chance seria um empate anula para o CRB, mas aí já é um pouquinho mais ousadia. Tropa, tem um jogo aqui, deixa eu ver se eu acho, esse jogo aqui do Libertad. O Libertad pega o Guarenha, o Libertad está num grande momento, um momento excepcional, é o líder com 45 pontos. Vai pegar o Guarenha, que só tem 20. O Libertad, ele está a 3 jogos invicto. Quando elas se enfrentam, jogo de gols. É um jogo interessante para buscar um Libertad empate anula? Pode ser, principalmente porque o Libertad joga em casa, um time que jogando dentro de casa, ele está invicto. São 8 vitórias e um empate. É uma excelente campanha, mas eu não iria nessa vitória seca, tá bom? Eu iria com o empate anula para ir ficar mais safeizada. Guarenha jogando fora de casa ganhou apenas 3. E é isso, mercado de gols também estou fora. Só cuidado por quê? Porque o Guarenha vinha num bom momento também. Vinha de 4 jogos invicto, acabou perdendo o último. Por isso que eu estou falando para vocês irem com um empate. É um jogo que eu vejo boa probabilidade também. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia muito bom pra gente. Espero que a gente consiga retomar essa fase boa. É que eu falei, a gente tem bad run e a gente tem good run também. A gente tem momentos muito bons e momentos muito ruins. A diferença, né, o que vai fazer, como é que eu vou dizer? O que vai separar quem vai continuar tendo lucro apostando, quem vai ter vida apostando, vai ter banca apostando, é quem faz gestão. Porque a galera que se empolga ou até se desmotiva quando tá tudo dando errado, quer pegar o dinheiro todo e colocar num jogo para ver se recupera, essa galera é a galera que vai ficar pelo meio do caminho. Eu acredito que você, que faz parte desse canal aqui, não vai acontecer isso com você. Então é isso. 5 dias ruins, você bota 1%, 2%, é isso aí, 5%. 10%, show de bola. Agora, o foco que você tem que ter é no decorrer do mês, no decorrer do ano. Quantos greens você tem acima do red? Isso é o que vale, é isso que faz a gente se tornar lucrativo. Não é ter uma sequência boa, uma sequência ruim, tá? Porque eu já passei mesmo no negativo. E passo, né? Todo ano eu passo, acho que uns 3 meses no negativo. E tudo bem, porque eu sei que no decorrer do ano é o que vale, tá bom? Então, não se empolgue com o momento, nem para cima, nem para baixo. Faça o teu, frio, coração leve, cara de brabo, posturado e aquela frase de sempre. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!